Power Visuals apresenta circuitos elétricos numa análise fasorial. Neste vídeo, iremos entender a importância de números complexos na modelagem de circuitos elétricos RLC em regime permanente, alimentados por fontes senoidais. Primeiramente, consideremos o seguinte circuito RL, alimentado por uma fonte senoidal Vs. As funções senoidais e cossenoidais diferem apenas por um ângulo de fase e, por isso, para simplificar a fala, chamaremos essas funções de senoides. Usando a lei das tensões de Kirchhoff, podemos montar a seguinte equação diferencial: Vs igual a Is vezes R mais L dIs dt. Resolvendo esta equação diferencial, obtemos o comportamento da corrente IS em função do tempo. Esta consiste na soma de dois termos. O primeiro possui uma exponencial negativa e chamamos de componente de regime transitório. Esse termo tenderá a zero conforme o tempo cresce, sobrando apenas o segundo termo, que é dito componente de regime permanente, que consiste em uma senoide. Com a amplitude A e o ângulo de fase alfa dependentes dos parâmetros do circuito RL. Podemos visualizar o comportamento da corrente por uma onda percorrendo o circuito RL, considerando os termos transitório e de regime permanente. Perceba que ao ligar o circuito há uma variação na amplitude da onda e ela diminui até se estabilizar no regime permanente. E isto ocorre justamente quando o termo de regime transitório se torna praticamente zero, restando apenas a senoide. A disciplina de circuitos elétricos com fontes alternadas nos dá ferramentas para analisar o circuito apenas quando este se encontra no regime permanente, em que consideramos que os dispositivos RLC são percorridos por apenas ondas senoidais. Uma das ferramentas são os famosos números complexos, denominados de fasores. Com eles, é possível reaproveitar todas as técnicas analíticas de circuitos resistivos em circuitos RLC, sem a necessidade de resolver equações diferenciais complicadas. Algumas das técnicas são lei de Ohm, LKT, LKI, transformações delta-estrela e transformações de fontes. Resumindo, nestas animações, iremos construir uma equivalência matemática entre circuitos resistivos, analisados com números reais, e circuitos RLC, analisados do ponto de vista dos números complexos. Começaremos esta construção relembrando o que é um número complexo. De maneira simples, ele é uma coordenada no plano com duas partes, uma real e a outra imaginária. Sendo Z um número complexo, dado por A mais JB, então A é a parte real e B é a imaginária. Com relação à soma desses números, se Z1 e Z2 pertencem ao plano complexo, então a sua soma é definida pela soma das partes correspondentes, real com real e imaginária com imaginária. Já a multiplicação é mais simples quando se utiliza a fórmula de Euler. Lembremos do vídeo da construção das funções seno e cosseno. As posições da partícula vermelha podem ser entendidas como a própria exponencial complexa, sendo sua parte real a função cosseno
e a parte imaginária a função seno, ao variar o ângulo θ de 0 a 2π. Qualquer número complexo pode ser representado usando como base a exponencial complexa. Vejamos que se a fórmula de Euler for representada por um vetor em azul, indicando sua posição no plano, podemos localizar um número complexo z, que está a uma distância a da origem e que faz um ângulo θ com o eixo real. Assim, variamos o ângulo do vetor de Euler até o ângulo θ e o multiplicamos por um parâmetro que varia de uma unidade ao valor a. E, dessa maneira, obtemos esse número complexo z pelo número a Euler AJθ. Esta representação nos ajuda a multiplicar dois números complexos z1 e z2. A multiplicação fica definida apenas pelo produto dos módulos a1 e a2 e a soma dos ângulos θ1 e θ2. Depois de entender um pouco sobre os números complexos, introduziremos o conceito de fasor. Seja x uma senoide de amplitude A, frequência angular ômega e ângulo de fase φ, iremos mostrar que é possível injetar as informações dessa senoide genérica no mundo dos complexos. Entender isso é muito importante para que seja compreendida a utilidade dos números complexos na análise de circuitos eletricamente alternados. Iniciando com a fórmula de Euler, com um ângulo θ genérico, fazemos θ igual ao ângulo de fase φ. Depois, multiplicamos este número complexo pela amplitude A. E, por fim, multiplicamos o resultado pela exponencial complexa Euler AJωt, que é um vetor girante de frequência angular ômega. Com isto, se fizermos a variável tempo t crescer, o vetor A vezes Euler AJωt mais φ gira no sentido anti-horário, percorrendo um círculo de raio A com uma velocidade angular ômega. Considerando as coordenadas deste vetor girante, vê-se que a parte real é exatamente a função senoidal x. Podemos ainda visualizar a construção dessa senoide por meio da projeção do vetor girante no eixo real, considerando o crescimento do tempo. Este vetor, A vezes Euler AJωt mais φ, que possui as informações de uma senoide, é chamado de fasor girante. Podemos quebrar este vetor no produto A Euler AJφ vezes Euler AJωt, em que A vezes Euler AJφ chamamos de fasor, como sendo um número complexo que detém apenas a informação de amplitude e fase de um sinal senoidal, sendo x a senoide e o seu fasor x. Observe que o fasor x é um vetor estático no plano complexo, que não varia com o tempo e não possui a informação da frequência angular, já que ele não gira. Para prosseguir com a teoria, será necessário conhecermos dois operadores, a transformada fasorial e o operador real. Definiremos a transformada por um símbolo P, junto com um círculo, em que os sinais senoidais que estiverem no círculo serão operacionados. Seja f de t um sinal senoidal, então sua transformada fasorial será o fasor f de t, que detém as informações de amplitude e fase da senoide f de t. Nos acostumamos a usar letras minúsculas para senoide e para fasores letras maiúsculas.
Este operador é importante, pois levará o sinal de onda para o plano complexo. Já o operador real, representado pela letra R e um círculo, irá operar números complexos e extrair a sua parte real. Este será importante para resgatar a informação do sinal no plano complexo. Com estes dois operadores em mente, estamos preparados para realizar a transição entre a álgebra de números senoidais com números reais e a álgebra desses sinais com números complexos. Para isto, a fórmula de Euler se faz útil novamente. Aplicando o operador real em Euler AJθ, obtemos a função cosseno de θ. Como θ é genérico, podemos igualá-lo por ômega-t mais φ. E assim, a parte real de Euler a jωt mais φ é igual a senoide cosseno de ômega-t mais φ, de amplitude unitária. Sendo Vs uma senoide qualquer, podemos usar este operador para reescrevê-la da seguinte maneira: Vs igual a Vm vezes a parte real de Euler a jωt mais φ. Como o operador é linear, constantes podem entrar dentro do círculo. Logo, o sinal senoidal Vs é a parte real do fasor girante Vm Euler a jωt mais φ. Assim sendo, qualquer sinal senoidal pode ser representado pela parte real de um número complexo que gira ao redor da origem com velocidade ômega constante. Dentro do ciclo do operador real, podemos realizar operações com números complexos e fora dele com números reais, já que os valores de um sinal senoidal é um conjunto de números reais. Agora, veremos como estas definições matemáticas trabalham em conjunto de maneira aplicada. Considere um circuito RLC qualquer alimentado por fontes senoidais e que ele esteja operando em regime permanente. Isto quer dizer que, em qualquer componente do circuito, haverá apenas sinais elétricos senoidais de mesma frequência angular ômega. Analisando algebricamente um componente resistivo, genérico, com uma tensão VR aplicada em seus terminais e percorrido por uma corrente IR, sendo IR uma senoide com amplitude IM e ângulo de fase φr, pela lei de Ohm, obtemos que a tensão no resistor é igual à resistência vezes a corrente no resistor. Substituímos a corrente IR e assim V de R é igual a R vezes Im cosseno de ômega-t mais φr. Trocando a senoide da corrente pela equivalência do operador real, obtém-se VR igual a R vezes a parte real de Im Euler a jωt mais φ. Colocando a resistência R dentro do operador, vem. Dentro do operador real, podemos quebrar o número complexo Euler a jωt mais φ em Euler a jφ vezes Euler a jωt. Agora, aplicamos a transformada fasorial nos dois lados da igualdade, transformando tudo que é senoide em fasor. Lembrando que o fasor de uma senoide é o número complexo que contém as informações de amplitude e fase da onda e que multiplica a componente girante Euler a jωt. Assim, o fasor VR da tensão senoidal aplicada no resistor é igual a R vezes Im Euler a jφ. Mas perceba que Im Euler a jφ é justamente o fasor IR da corrente que percorre o resistor. Logo, a tensão fasorial no resistor é dada entre o produto da resistência e a corrente fasorial IR. Analisaremos, desta vez, um indutor genérico, com grandezas elétricas senoidais VL e IL, sendo IL uma corrente de amplitude IM e ângulo de fase φL. É necessário destacar
que a amplitude da corrente que passa no indutor e a que passa no resistor não necessariamente são iguais. A amplitude m faz referência a um valor de pico qualquer, não sendo direcionada particularmente a um dos dispositivos analisados. Continuando com a análise, temos que a tensão sobre o indutor é proporcional à derivada da corrente que o percorre pelo seu valor de indutância L. Substituindo e calculando a derivada de IL, vem que VL é igual a LM vezes menos ômega vezes seno de ômega t mais φL. Como estamos vendo as senoides pela perspectiva da função cosseno, reescrevemos seno de ômega t mais φL por cosseno de ômega t mais φL menos 90 graus, o que não altera a igualdade. Usando o operador real para substituir a função cosseno, vem que VL é igual a menos ômega L im vezes a parte real de um número complexo girante. Dentro do operador real, separamos o fasor da partícula girante, Euler AJ ômega t, colocamos o fator constante menos ômega L im dentro do operador e usamos novamente o operador fasorial em ambos os lados da equação e obtemos que o fasor tensão VL é igual a menos ômega L im vezes Euler AJ φL menos 90 graus. O termo menos 90 graus no expoente pode ser substituído pela multiplicação do número complexo menos j. E daí, reorganizando os termos, tem-se VL é igual a J ômega L vezes IM Euler AJ φL. Mas perceba que IM Euler elevado a J φL é o fasor IL da corrente que percorre um indutor. Assim, os fasores tensão e corrente no indutor se relacionam por VL igual a J ômega L vezes IL. Por último, analisando um capacitor genérico, mas agora, ao invés de trabalhar com a senoide da corrente, usaremos a senoide da tensão para facilitar os cálculos. Sabendo que a tensão e corrente no capacitor são senoidais, não faz diferença por onde começar a análise. Sendo Vc a tensão nos terminais do capacitor, com tensão de pico Vm e ângulo de fase φc, temos que, pela equação diferencial do capacitor, I de C é igual a C dVc dt. Fazendo as devidas substituições e usando os operadores fasorial e real, obtemos que a corrente fasorial IL é igual a J ômega C vezes a tensão fasorial Vc. Isolando Vc, obtemos que a tensão fasorial no capacitor é igual a 1 sobre J ômega C vezes a corrente fasorial IC. Depois de analisar o comportamento dos três dispositivos do ponto de vista dos fasores tensão e corrente, é possível encontrar um padrão. A tensão fasorial, V, é igual ao produto de um número complexo, Z, pela corrente fasorial I. Veja que esta relação possui a mesma forma matemática que a lei de Ohm. O número complexo Z, que relaciona tensão e corrente fasoriais, é chamado de impedância. Para o capacitor, é 1 sobre J ômega C. Para o indutor, é J ômega L. E para o resistor, é a resistência R. Uma observação: Z não é um fasor. Fasor é o número complexo que multiplica a partícula girante Euler a J ômega t e que possui as informações de amplitude e fase de uma senoide. Já que conseguimos obter a lei de Ohm para os fasores, tentaremos encontrar uma equivalência das leis LKT e LKI com números reais no mundo dos complexos.
Começando pela lei das tensões de Kirchhoff, escolhemos um caminho fechado no circuito, passando por alguns componentes. Por essa lei, a soma algébrica das tensões ao longo desse caminho deve ser nula. Considerando V1, V2 até Vn e sabendo que essas são tensões senoidais, vem. Observe que o zero foi trocado por uma senoide de amplitude zero, não mudando em nada a igualdade. Usando o operador real para escrever essas senoides, tem-se. Sendo o operador real uma aplicação linear, a soma das partes reais dos números complexos girantes é igual à parte real da soma desses mesmos números complexos. Com todos os elementos dentro do operador real, quebramos os fazores girantes e isolamos a partícula girante Euler AJ⍵T. Aplicamos a transformada fasorial nos dois lados da igualdade e então extraímos o fasor resultante. Este fasor, nesse caso, é o fasor nulo. Se observarmos bem, ele é composto pela soma dos n fasores de tensão respectivos às n senoides, ao longo do caminho fechado. Assim, a lei das tensões de Kirchhoff é preservada ao se trabalhar com fasores. Agora, para a lei das correntes de Kirchhoff, consideremos um nó qualquer do circuito com n correntes saindo do nó. A soma dessas correntes pela LKI deve ser zero. De maneira análoga à lei das tensões de Kirchhoff, vem. Assim, temos que a LKI também é preservada com a análise de correntes fasoriais em um nó. Por essas três leis, lei de Ohm, LKT e LKI, acabamos de mostrar que os circuitos RLC possuem a mesma estrutura algébrica que os circuitos resistivos. Um usa de números complexos e o outro de números reais. É por essa razão que os circuitos RLC, ao serem modelados com números complexos, podem ser analisados, simplificados e equacionados usando as técnicas dos circuitos resistivos.